Olá, bom dia, minha criançada, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje nossa aula de ciências, né, que é gravada, para que vocês acessem aí o YouTube, assistam e respondam as questões. Na segunda-feira é nossa aula de matemática, tá? É online. Aí, naquele momento, a gente vai precisar do livro, para que a gente responda as atividades nos livros. E na quinta tarde é outro momento de matemática, só que aí a gente não vai utilizar o livro não, né? Que é um momento que a gente vai fazer junto com a turma do terceiro ano, para que a gente responda algumas questões, alguns probleminhas matemáticos e estudemos aí a tabuada, tá certo? Bom, então na nossa aula de ciências vamos fazer a correção lá no dia 26/10, que é na página 127, né? Que temos aqui 5 questões que vocês aí fizeram uma experiência para relatar o que foi que você entendeu e o que você percebeu com o relógio do sol. No primeiro quesito, por que é necessário que o relógio do sol permaneça em um local que receba luz solar diretamente? Então, a gente vai perceber aí pela sombra, né? Que a sombra que ele vai fazer é onde vai marcar e vamos pontuar a indicação através da sombra. O segundo, por que é preciso manter o relógio de sol no mesmo local e na mesma posição em que foram realizadas as medições? Então, é importante para que a gente tenha a referência, né? Através desses pontos, a gente sabe ali a sua resposta, né? O que vai ser pedido, norte, sul, leste, oeste, e assim teremos a noção do que vai ser o resultado. No terceiro, como é possível determinar aproximadamente os pontos cardeais a partir de um relógio de sol? Então, a gente consegue pelo movimento, né, que aparenta no sol, lá no céu. Então, a gente consegue ver o sol fazendo esse reflexo, né, para que a gente consiga identificar ali os pontos cardeais. No quarto, compare os pontos cardeais indicados com base na observação das sombras do gnomon com aqueles indicados pela bússola, o que você pode concluir. Então, aí como eu pedi, né, se você tivesse a bússola, fizesse essa comparação. Então, a gente percebe que os pontos cardeais determinados a partir das sombras do gnomon são similares aos determinados pela bússola, certo? Então, semelhante, né? Então, tem essa aparência aí de um com o outro. O quinto quesito, converse com seus colegas sobre a atividade e os resultados obtidos. Compare seus resultados com os resultados dos colegas e registre sua conclusão. Então, aí é a resposta pessoal, né? O que vocês entenderam, o que foi compreendido de acordo com a experiência, tá? Eu senti falta de algumas experiências, não enviaram para que eu pudesse perceber se vocês participaram, como foi, tá? Mas aí fica a nossa correção, tá bom? Então, são essas as correções. Pronto, e para a nossa aula de hoje, vamos começar aqui na página 128, instrumentos para medir o tempo. Então, ó, quando visitou a igreja matriz na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, João Paulo ficou curioso com os relógios que viu. Em frente a uma antiga igreja há um relógio de sol e em cada torre há um relógio mecânico. Então, a gente viu o relógio de sol, né? Que ele é bem antigo, tem aí ele do lado esquerdo e tem esses outros relógios que estão aí na torre da igreja, que é o relógio mecânico. Então, João Paulo ficou pensando como seria a nossa vida se a gente não pudesse marcar o tempo. Então, a gente já imaginou, vamos pensar como seria. Como é que a gente ia organizar a nossa vida, né? Os nossos estudos, os nossos trabalhos. Como seria sem organizar esse horário, ter uma noção de como fazer, não é? Como seria depender apenas de um relógio de sol para ajudar a organizar todas as atividades diárias? Porque a gente tem um sol disponível, né? Então, ele faz essa comparação para o relógio do sol. Você pode não ter separado, mas viver em sociedade, ter reparado, mas viver em sociedade exige a marcação da passagem do tempo. Então, é como eu falei, né? A gente precisa do tempo para que a gente organize nossos trabalhos, nossas aulas, nossa interação uns com os outros. Por isso, ao longo da história da humanidade, diferentes povos desenvolveram instrumentos para marcar a passagem do tempo. Veja aí a seguir. Então, temos aqui 6 exemplos, né, de tempos
anos diferentes, para que a gente compreenda um pouquinho como era a forma de medir o tempo antigamente. Então, a gente já viu aqui o primeiro, que é o relógio do Sol, lá do século 30. AC significa antes de Cristo, certo? Então, a história é contada antes e depois de Cristo. Temos aí também um balde, né, de uma clepsidra, que é do século XV, clepsidra. Aí, esse relógio de água, como era feito, eles eram os egípcios que utilizavam. Aproximadamente lá 1500 também antes de Cristo, esse relógio era constituído de 2 recipientes semelhantes ao balde, com furos na base, por onde a água escorria. Marcações dos baldes indicavam quanto tempo havia se passado. Também temos aqui bem conhecido, né, a ampulheta, que é lá do século III. Ela é construída, foi feita de 2 recipientes de vidro ligado para um orifício pelo qual a areia passa de um recipiente para o outro. Então, a gente observa aí que ele tem sua forma reiniciada através da contagem, né? Deve ser virada manualmente. Aí vem no século XIV os primeiros relógios mecânicos, surgiram no século XIV. Depois foi se aperfeiçoando. No século XV veio o primeiro relógio portátil, esse aqui que a gente pode utilizar, levar dentro do bolso, como era utilizado antigamente. Já no século XX tem aí o relógio digital, esse que a gente conhece, né? Que é colocado no pulso. E atualmente, nos últimos anos, foram desenvolvidos relógios atômicos, que são mais precisos do que os relógios digitais. Então aqui vem agora as atividades. Tem 2 questões e eu vou formular uma para vocês, para concluir essa questão aqui dos instrumentos para medir o tempo. Então, a primeira questão, comente a necessidade da marcação da passagem do tempo em horas, dias, meses e anos para a vida em sociedade. Então, por que é importante a gente medir a hora, o dia, o mês, o ano, né? Por exemplo, o ano, né? Vocês fazem parte do 4º ano, né, de 2020. Então, no próximo ano se muda, né? Vai mudar o ano, a importância, né? A fase da nossa vida também muda. A gente vai crescendo, vai participando de outros projetos na escola, vamos passar de série, né? Temos aí o 4º ano, passaremos para o 5º. Então, a importância disso. Por que é importante também a gente registrar a hora, o mês? Então, aí vocês vão responder com as próprias palavras de vocês. O que vocês compreendem sobre essas marcações? E no segundo, sua opinião, qual é a importância de se desenvolver relógios cada vez mais precisos? Por que é importante desenvolver relógios com grandes tecnologias, né? É preciso porque será mais importante, terá mais benefício à sociedade, né? Você pode ver que vai melhorando a cada tempo, né? A tecnologia facilita essa criatividade. Aí, por que, na sua opinião, você acha que é importante? E a terceira e última questão é para que você escolha aí um desses instrumentos de medir o tempo. Você vai escolher um deles e vai fazer uma pesquisa. Você vai trazer mais curiosidade, vai explicar mais detalhadamente sobre esse instrumento, certo? Então, você faz a pesquisa e registra no seu caderno, tá certo? Pronto, então não deixem de participar, é importante, tá? Faça uma leitura, revise, leiam novamente e responda as questões. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.